Senhoras e senhores, estamos de volta. É sempre assim, prévia de jogo, estamos aqui. Amanhã tem Guarani e São Paulo, torcida única em Campinas. São Paulo precisa da vitória. Tem a volta de alguns jogadores, talvez. Tem novidades no time, provavelmente. E tem o apoio da KTO a este vídeo que você está acompanhando, que é a nossa nova parceira, a KTO. É lá que você vai dar o seu palpite. Aliás, daqui a pouquinho nas redes sociais, no nosso Instagram, Arnaldo Etirone 1, o Arnaldo mergulhou nas odds de Guarani e São Paulo e vai te dar uma dica preciosa para você fazer o seu palpite nesse jogo lá na KTO. Umas odds aí que você pode se dar bem. Para isso, você usa esse QR Code que está na tela ou o link que está aqui na descrição e usa o cupom TRICOLOR, cupom de boas-vindas da gente com a KTO, 20% de bônus no seu primeiro depósito. É isso, então venha com a gente, nos deem likes. Estamos rumando rumo é bom, né? Estamos rumando para 300 mil seguidores inscritos, então inscreva-se também no canal. Mande aquele WhatsApp maroto para quem não é inscrito e vamos em frente. Arnaldo Ribeiro, Guarani e São Paulo. Você está mutado? Guarani e São Paulo. Diga. Aí, agora sim. Guarani e São Paulo amanhã. Lucas, em tese, volta, mas talvez não para ser titular. O Carpini tem opções aí para armar esse time, depois de uma semana mais ou menos conturbada, do ponto de vista de não resultados, volta do Rames, que não joga agora, só na próxima fase se jogar. Aliás, tem um negócio para mostrar para você e para todos vocês mais para frente dessa live sobre o Rames, informação importante que eu tenho. Mas vamos lá, Arnaldo. Guarani e São Paulo, jogo perigoso, São Paulo precisa vencer. E o Carpini tem coisas a fazer. E o cachorrinho aí... E o cachorrinho aí já está on fire. Bom, é isso, Tironi. Eu acho que se a semana foi meio conturbada fora de campo por conta da questão da volta do Rames, ela foi uma semana, a primeira que o Carpini teve para trabalhar desde que a temporada se iniciou, né? Desde o primeiro jogo do Santo André. E ele tem alguns retornos. Era uma semana que ele pretendia recuperar jogadores e treinar algumas coisas. Mas eu acho que a grande questão, o grande personagem do jogo de amanhã, desta semana, que não está sendo falado nem um pouco, pode acabar sendo não o Rames, não o Lucas, e sim o Luciano. Depois dessa primeira leva de partidas do Carpini, do jogo ruim contra o Bragantino, mais um, da galera pegando um pouco no pé dele aqui nas redes sociais, sobretudo. O time do último jogo melhorou quando o Luciano saiu e fez os 2 gols, foi a virada após a saída do Luciano, e o Luciano deve até perder o lugar no time na partida contra o Guarani. Pode ser apenas um teste, mas para o Luciano é muito ruim isso, levando em consideração que o Lucas ainda não está em perfeitas condições, não vai começar o jogo o Lucas, e o Rames Rodrigues só na fase final do Paulista, isso se o São Paulo chegar lá. Então, para o Luciano perder o lugar no time agora, não é uma boa e é o que deve acontecer contra o Guarani. Não é uma boa para ele, né? Na verdade, ele estava no olho do furacão aí nos últimos tempos aí com parte da torcida, né? Achando que ele não está jogando bem, o Carpini até se explicou, estou tentando fazer ele jogar um pouco mais adiantado, chegar mais na área, que ele é importante e tal. Não jogou bem, sobretudo no último jogo. E aí, se o cara perder a posição com o caminho limpo como está por enquanto, é uma questão. Lembrando, né? O Luciano, ele retomou o prestígio no São Paulo com o caminho livre. Não tinha Rames no fim do ano passado, não tinha Luciano, não tinha nem o Caleri. E aí ele virou o cara do time naquela fase final pós-Copa do Brasil. Aí ele mais do que isso, isso começou mesmo. como titular e agora estaria rendendo menos. Você acha que é uma questão de posicionamento, dele não estar jogando mesmo? O que você acha? Mas fala aí, o que você ia falar? Não acho que é por questão de posicionamento, não. Acho que é por questão do tipo de jogo. O Luciano tem tudo a ver com o tipo de jogo do Dorival, que é a posse de bola, a cadência, a construção mais lenta. E não tem nada a ver com o jogo do Carpini. É um jogo mais vertical, veloz e tudo mais. Além disso, mudaram os companheiros do Luciano, né, do ano para cá, né? Agora já está jogando o Eric, o Ferreirinha, o Wellington, são todos jogadores mais rápidos. O Igor Vinícius, que vai voltar, não está jogando o Rafinha, o Caio, são jogadores que casam mais com o Luciano, né?
Então tem essa situação. O Luciano, não só na reta final do Brasileiro, mas também na virada do ano, durante as férias, né? Diz que treinou para começar bem a temporada. Não está nem para mim o condicionamento físico dele, ele está bem fisicamente. Ele é um dos poucos jogadores que tem suportado bem, sem desgaste excessivo, a sequência de partidas. A questão é mais técnica e tática mesmo. E aí, né, se ele, assim, na minha concepção, ou o Carpini muda um pouco o tipo de jogo para facilitar a presença dele, isso pode até acontecer, viu, Tironi, quando o Rames estiver de volta lá na frente e tal. Eu não vejo também impossível, embora eles gostem da mesma posição, não vejo impossibilidade de jogarem os dois juntos. Mas nesse momento, o que está acontecendo com gente voltando do DM, problemas para se classificar, hoje está mais para jogarem os pontas, que jogaram bem nas últimas partidas, o Eric e o Ferreirinha, e aí o Caleri sem discussão, e aí a posição do Luciano fica em dúvida, porque se ele joga com mais 3 atacantes, a gente cai naquele bonito e enfadonho 4-2-4, em que o time se divide em 2. O Carpini, se você for reparar, tem tentado alguns jogos montar um triângulo no meio, né? Aquele triângulo que deu tão certo contra o Água Santa, que foi Luiz Gustavo, Alisson e Bobadilla, não pôde ser repetido. Algumas vezes para mim, vacilo do Carpini, e outras por questões de lesão, o Bobadilla improvisado na lateral direita e tudo mais. Agora, ele tem como montar o trio, né? Ele tem a volta do Igor Vinícius, ou seja, ninguém precisa jogar improvisado na lateral direita, e tem o Michel Araújo em boas condições, ou seja, ele tem Michel Araújo e Bobadilla prontos para ocuparem um dos dois, por exemplo, o terceiro homem de meio de campo ao lado do Pablo e do Alisson, tirando o lugar do Luciano. A minha impressão é que o time contra o Guarani tenha essa formação, com 2 pontas, Caleri e trio no meio, e sem o Luciano. Não é uma dica de toda semana, mas, de acordo com os últimos jogos, a recuperação dos jogadores, é a impressão que fica que o São Paulo contra o Guarani teria um trio no meio e o Luciano no banco. Daqui a pouco a gente vai tentar passar aqui como deve ser a escalação, mas tem uma boa notícia, a volta do Igor Vinícius. Moreira segue no DM, Rafinha segue no DM. Agora, quando a gente analisa que o Carpini vai continuar apostando nos pontas, porque os pontas entraram bem, o Ferreirinha e o Eric no último jogo, o Eric até mais do que no último jogo, também você, de alguma forma, exime de, como diz você, entre aspas, culpa o Luciano. A questão é que é um outro sistema que o cara não se adapta, né? E aí ele vai ter que mexer no time. Então, onde eu quero chegar? Não daria para fazer o triângulo no meio com o Luciano? Não, porque o Luciano joga com o Carpini, joga muito na frente, um jogo muito veloz, como você diz, pega pouco na bola, e quando pega precisa de velocidade, não tem. É isso, mais ou menos. Se você reparar, o São Paulo vai voltar a Campinas sem torcida de novo, agora contra o Guarani, não contra a Ponte. Segundo tempo contra a Ponte, foi esse time aí com 2 no meio, não tinha o Alisson, né? Era Luiz Gustavo e Pablo. Isso. Aí teve que entrar o Eric já no primeiro tempo, entrou o Ferreirinha no intervalo e o Caleri. E o Luciano era o terceiro. Você lembra como é que ficou? Eram 2 times, 2 blocos, né? Luiz Gustavo e Pablo para trás. E o Luciano foi muito criticado contra a Ponte. Eu achei até de forma injusta, porque ele tinha que fazer o trabalho. Ele não é uma coisa que ele consiga fazer com desenvoltura, né? Então, eu acho que para botar 2 pontas e o Caleri, você tem que ter um sustentáculo no meio. Não dá para você ter o Luciano de terceiro homem de meio de campo, é a minha impressão. Agora, até porque o Rato é diferente do Eric, né? O Rato ele poderia compor com o Luciano, como já fez 1000 vezes, essa distribuição na construção, o Rato mais para o lado e o Luciano mais pelo meio. E aí o Nestor pela esquerda, né, como fazia antes e tal. Não tem nada a ver com Eric e Ferreirinha, né? É uma outra situação. Agora, você entende que... Vamos supor que o Rames estivesse aí. Ele poderia jogar? Com pontas, eu acho que não. Caleri, também não? Não, eu acho que com 2 pontas... A questão ia ser a mesma, certo? Todo mundo fica falando, o Rames lançando os 2 pontas. Beleza, e quem é o Caleri na frente? E aí vai 4-2-4? Também não serve. Para mim, o Rames vai jogar quando tiver um tripé no meio e ele fechando o losango
e 2 caras na frente. Aí pode ser, por exemplo, podia ter Pablo, Alisson, Michel ou Bobadilha, Rames. Aí na frente, Lucas e Caleri. Lucas e Caleri ou Luciano e Caleri. Né? É isso. Dá para ter. É isso. Com os laterais passando pelos lados. Teria é mais ou menos assim, como o Carpini desenhou naquele campinho e o Muricy falou aqui na live pra gente. Né? Vamos daqui a pouco falar da escalação, mas agora eu não sei se tem alguma semelhança, mas me parece um pouco com o Flamengo, que o Tite está insistindo com os pontas, com um monte de jogador para jogar, para entrar e tudo mais e tal. Mas ele insiste nos pontas lá, no Luiz Araújo e no Cebolinha. Agora, a minha pergunta é, considerando que daqui a pouco o Rames vai estar aí, e diante do que foi essa semana, entrevista do Muricy, volta do Rames, aliás, falei, daqui a pouco eu vou te mostrar um negócio do Rames aí, para vocês. Uma hora o Rames vai ter que jogar, ou o Luciano, ou quem quer que seja ali no meio. Ele vai ter que tirar os pontas para o Rames jogar. E porque não seria razoável testar alguma coisa já ou não? Não faz sentido isso. Se você for pensar, ele vai manter os caras porque os caras estão jogando bem. Mas assim, na verdade, também começar com o Eric Ferreirinha é muito raro, né? Ele tá dando uma chance, ele tá testando os caras de início, né? Eles têm entrado sempre para virar o jogo ou para, né? Começar com o Eric Ferreirinha é uma novidade também, né? É um teste também, né? E lembrando, né? O São Paulo vai fazer 3 jogos na semana. Joga no domingo, depois na quarta em Brasília e o clássico com o Palmeiras. Eu não acredito que o Palmeiras ele vai começar com os 2 pontos. Eu imagino que não. Aí vai estar voltando o Rato, vai estar voltando o Lucas. O Rato e o Lucas podem estar no banco em Campinas, se o Carpini assim quiser. Já treinaram a semana normalmente. Então, eu imagino que esse time que a gente está projetando aí com os 2 pontas, sem o Luciano, é para o jogo do Guarani. Talvez contra a Inter ele já faça outra coisa e até coloque o Luciano. Imagina, a torcida do São Paulo lá em Brasília deve estar berrando, Luciano também. Enfim, ele pode fazer outras coisas, né? Sim. Eu acho que ele não vai repetir o time, imagino, nos 3 jogos da semana. Vamos então... tem a volta do Lucas no banco, como o Arnaldo disse, não deve começar jogando. É possível. Aí vai depender de uma conversa dele com o Carpini, se ele achar interesse. Até, né, se for a opção levar o Lucas para ficar no banco, aí fica bem mais confortável deixar o Luciano no banco com o Lucas, né? Sim. Tem esse detalhezinho. Tá todo mundo no banco, exatamente. Né? Exatamente. Então é um rodízio, não sei o que lá, fica mais simples, né? Vamos mandar ver na nossa escalação aqui, e a nossa escalação, não é a escalação do Carpini, mas é a que a gente acha que vai entrar em campo. Tem o apoio da KTO, que apoia este vídeo que você está acompanhando. O Arnaldo está trajado de KTO ali. E daqui a pouco o Arnaldo mesmo, na nossa rede social, no nosso Instagram coletivo, Arnaldo Etirone 1, o Arnaldo vai lá dar uma dica de odds importantíssima para esse jogo contra o Guarani. É ali que você vai se dar bem. Você lembra no outro jogo, contra o Bragantino, que eu dei uma dica lá e era boa? Foi na cabeça. Gols no segundo tempo, acertei na cabeça. Quem fosse na minha ia se dar bem. O Arnaldo vai ter uma dica daqui a pouquinho ali no nosso Instagram. Então você vá lá, Instagram Arnaldo Tirone 1. Aliás, inscrevam-se lá. Segue a gente lá no Instagram. E você usa esse QR Code que está na tela aqui para dar o seu palpite sobre esse e outros jogos. E usa o cupom TRICOLOR e ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO. Tem um link aqui também na descrição para você. Muito bem, Arnaldo. Vamos tentar fazer o nosso time. Vamos lá. Eu vou falando, você vai dizendo se está de acordo. Rafael... do meio para trás é por exclusão, né? Praticamente. Né? Rafael Igor Vinícius. Aí é Ferrarese e Alan Franco. O Alan Franco não estava sentindo umas dores aí e tal? Não, já treinou na sexta normalmente. E o Wellington? Também, tá vendo, né? Repetindo de novo. Mas teve uma semana de folga. Rafael, Igor Vinícius, Ferrarese, Alan Franco e Wellington. Até aí, beleza. Pablo Maia e Alisson. Certo. Agora é que vem. Quer falar as coisas óbvias, os pontas? Eu acho que vai começar dessa vez dos... Exato. Ferreirinha, Eric e Caleri. Isso. Vai faltar um nome. Exato. Que a gente acha que não é o Luciano. Eu acho que é Bobadilha ou Michel Araújo. Talvez o Michel Araújo tenha entrou bem contra o Bragantino, agora tem condição. É um jogador que talvez o jogador do elenco seja mais precisando de jogo, né? Porque ele jogou pouquíssimo até agora. Ele jogou um pouco contra o Palmeiras e um pouco contra o Braga, só. Então eu acho que vai ser isso aí. Repassa, então. Com o Michel Araújo.
Pablo, Alisson, Michel, essa é a minha impressão. Eric, Caleri e Ferreira. E aí nos comentários, fala. E talvez lá no banco a tropa toda, Rato, Luciano, Lucas, se for o caso, Galopo, essa turma toda. O Galopo perdeu espaço, você acha? Perdeu, acho que não foi bem em alguns jogos. Né? Teve chance. Na verdade, poucas chances com a 10, né? Poucas chances então, no lugar do falar. Luciano. No lugar do Michel, ele não poderia jogar? Já jogou. Já jogou naquele dia que o Bobadilha foi improvisado. O triângulo no meio foi com o Galopo e ele não jogou bem. Ele não foi bem. Foi a derrota com o Santos. Né? Exatamente. Muito bem, então esse é o nosso time que a gente acha que vai entrar em campo. O jogo é amanhã às 6 da tarde, depois tem live aqui no canal. E a gente tá falando do Rames, né? O Rames só pode jogar depois se o São Paulo for classificado. Se o São Paulo se classificar e depois na segunda fase, né? Se o São Paulo avançar. Olha aí, Arnaldo, o que tem na sua tela. Ah, é o nosso parceiro, cara. Trata-se a pizzaria? À direita, de branco, o prefeito do setor Arnaldo Tironi do Morumbi, o Everton. Grande Olha Everton. quem que ele encontrou num restaurante, ó. Rames. Dá sorte isso aí. Rames encontrou o Rames e olha o relato que ele tem sobre o encontro dele com o Rames. Vou ler para você aqui, Arnaldo. Ele me mandou essa mensagem hoje com a foto e tudo mais. Ele falou o seguinte: o Rames está aqui do meu lado, ele mandou. E aí mandou a foto. Ontem isso. Aí eu falei, pô, e aí, encontrou o homem? Ele, super gente boa. Falei para ele, bom você ter você de volta. E ele, obrigado. Depois da foto, ele foi até a minha mesa e deu boa noite para todo mundo. Que homem, que gênio. E disse que ele completou. Eu acho que essa parte não é verdade, mas ele disse. E me disse, vou provar pro Arnaldo que eu mereço jogar. Mas aí, falando sério, ele falou, o homem tá feliz. Teve uma hora que eles estavam rindo tanto que o restaurante inteiro ficou olhando. Aí, tá vendo? Aí, então, pra ele pegar leve, porque ele não pode jogar ainda, não. Rames foi visto ontem, encontramos o nosso prefeito o prefeito do setor Arnaldo Tironi, o Everton Brito, tá sempre lá com a gente. Ele comanda ali, você senta aqui, você senta ali e tal. Encontrou o Rames, que falou que vai provar a você que ele tem condições. Então é isso aí, vem para cima, Rames. Eu quero que você rebente, Rames. Vem para cima. Entendeu? É isso. Beleza. Rames, hein? Rames e seu staff num restaurante ontem encontrar. Mas era cedo, hein? Ó. Não tava abusando, não. Era 9 da noite quando ele mandou a mensagem. Tranquilo. Tá, tudo bem. Então é isso, né, Arnaldo? Amanhã temos live. É isso. Live às 8 da noite, logo depois do Guarani e São Paulo. Venham com a gente. Zoom, garotos. Zoom, garotos. Valeu. Tchau.